Olá, crianças! Mais uma história bíblica hoje. Nós vamos ouvir a respeito das atitudes do coração. Sim, crianças, prestem bem atenção. Não vou poder ficar hoje com vocês. Eu vou ter que sair um pouquinho. Preciso ajudar o vovô Inário. Eu vou comprar pães e leite para ele na padaria. Mas vocês fiquem aí, dentro de casa, ouvindo agora essa história. Tchau, tchau! Tchau, tchau, senhor Bíblia. Vá direitinho ajudar lá o seu vovô, ok? Gente, a nossa história começa com um versículo que eu quero ler para vocês, que está lá em Salmos, versículo 1 do Salmo de número 1. Feliz é o homem que não anda no conselho de pessoas más, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse versículo está explicando para nós que felizes são todas as pessoas grandes, as pessoas mais pequenas, as crianças, os adultos, homens, mulheres, vovôs, vovós, titios e titias, todos podem ser muito felizes quando não andam se aconselhando com pessoas que dão conselhos ruins. São muito felizes quando não param para continuar ouvindo conselhos maus. Quando não se assentam junto com pessoas que estão falando coisas ruins e zombando das coisas de Deus. Este versículo está falando para nós a respeito de atitudes, atitudes do nosso coração. E hoje a nossa história vai falar de atitudes que nós não devemos ter e atitudes que devemos ter. Vamos então prestar atenção? A primeira pessoa que vai nos ajudar a falar da primeira atitude foi um homem chamado Jonas. Jonas recebeu uma ordem de Deus de ir para uma cidade chamada Nínive e pregar para os ninivitas a respeito do amor de Deus. Os ninivitas, sim, ninivitas eram as pessoas que moraram em Nínives. E eles precisavam ouvir do amor de Deus para se arrepender, mas Jonas não quis obedecer. Ele achava que podia fugir da presença de Deus. E lá em Jonas, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, conta isso para nós, que ele recebeu essa ordem de Deus, mas não obedeceu. Teve um coração fugitivo da presença de Deus. Ele achou que podia fugir da presença de Deus. Não pôde, não. E mais tarde ele descobriu isso. E descobriu também que vale a pena nós ouvirmos e obedecermos e jamais fugirmos. A segunda pessoa que vai nos ajudar a respeito da atitude do coração foi um homem chamado Pedro. Pedro andou com Jesus, ouviu das histórias e também presenciou os milagres. Mas numa noite, quando Jesus foi preso injustamente, Pedro teve medo. Ele se assentou com outras pessoas à roda de uma fogueira e ali foi perguntado se ele amava Jesus, se ele tinha andado com Jesus, se ele era aquele homem que com outros caminhou com Jesus. E Pedro disse que não. Ele teve um coração temeroso que parou e se assentou e não respondeu o que deveria. Ficou parado. Teve medo de dizer que andou com Jesus, que conhecia Jesus. Essa atitude também não devemos ter. Outra atitude, quem vai nos ajudar a entender, é um homem que se chamou André. André conheceu, ficou sabendo que Jesus Cristo estava por perto já. Ficou tão contente que foi correndo falar para outras pessoas. Ele foi dizer que Jesus
havia sido visto e encontrado. Ele tinha achado o Messias, Jesus Cristo, o Salvador. E quem conta isso para nós é a passagem de João, capítulo 1, 40 a 41. Diz que ele foi correndo contar para o irmão dele, Pedro, que Jesus Cristo estava por perto. Ele disse: Achei o Messias, achei o Cristo. Ele ficou tão contente com a notícia que ele caminhou atrás de pessoas para ouvir daquilo que o fazia feliz. Você é feliz com Jesus, não é? Nós também devemos ir atrás de pessoas para contar a respeito de Jesus. André teve um coração que andou para buscar pessoas para conhecer Jesus. A próxima atitude foi de um homem chamado Filipe. Filipe também conheceu Jesus Cristo. E um dia, pelo poder do Espírito Santo, ele foi levado até um lugar onde passaria uma carruagem com um homem que estava lendo um texto, mas não estava compreendendo. Que texto era esse? Era um texto da palavra de Deus que falava a respeito de Jesus. Mas ele não compreendeu esse texto. Sabe quem o ajudou? Isso mesmo. Filipe foi lá e se dispôs a ajudar. Quem conta isso para nós é a passagem lá do livro de Atos, capítulo 8, versículos 30 e 31. Diz lá que Filipe correu em direção à carruagem, feliz por poder ajudar alguém a compreender das coisas de Deus, e perguntou lá para aquele homem: O senhor entende o que está lendo? E o homem disse que não entendia. Como vou entender se ninguém vem me explicar? Então ele teve um coração disposto a correr quando precisou em direção a pessoas que queriam conhecer e entender a palavra de Deus. Mais uma outra atitude. Quem vai nos ajudar a entendê-la agora foi um rei lá do passado que se chamou Agripa. Agripa ouviu das verdades sobre Deus, mas não creu, recusou a mensagem. Quem foi falar do amor de Deus para ele foi um homem chamado Paulo, que também conhecia Jesus Cristo e também sofreu muito pela decisão de agradar a Deus. Às vezes, as pessoas não vão entender o nosso amor por Deus, mas mesmo assim, temos que ter coragem e continuar pregando a palavra de Deus. Agripa ouviu, mas não creu. Sabe o que ele disse? Lá em Atos, no capítulo 26, versículo 28, diz que Agripa respondeu para Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Ora, Paulo, por um pouco mais você teria me conquistado. Será? Quando nosso coração já está fechado para as verdades, não adianta ouvir alguém falando 15 minutos, meia hora, 3 horas. As atitudes do nosso coração podem comprometer a nossa vida inteira. Então vamos nos lembrar que nós devemos ser como André, que andou para buscar outras pessoas para Cristo. Devemos ser como Filipe, que correu pronto a obedecer o mandado de ir e explicar para alguém que não estava compreendendo o que estava escrito na Bíblia. Essas são as atitudes que os corações devem ter. Qual atitude que eu, o papai e a mamãe, o vovô e a vovó, o titio e a titia, você que é criança também,
Qual atitude que nós vamos ter? Será que nós vamos fugir das ordens de Deus? Será que nós vamos ficar sentado sem fazer nada? Será que nós vamos ficar lá paradão, sem tomar atitude nenhuma? Olha só o que a palavra de Deus está falando para nós em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó: Mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês vão ser testemunhas minhas, tanto numa cidade chamada Jerusalém, também numa região chamada Judéia, e em outra região chamada Samaria, e sabe até onde? Até os confins da terra, pelo mundo todo. O nosso coração se torna um coração agradável a Deus, disposto a obedecer a Deus, quando o Espírito Santo vem e começa a modificá-lo. Todos nós temos que ter um coração transformado pelo poder de Deus. Então hoje, feche os seus olhos aí na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, e peça para que o poder do alto invada o seu coração e transforme a sua vida. Que você seja uma pessoa disposta, desde pequeno até crescer, a agradar a Deus, a obedecer a Deus e a falar para todo mundo que Jesus Cristo os ama e os quer salvar. É assim que devemos ter e ser um coração disposto, agradável a Deus, transformado, um coração que vai obedecer, um coração que corre em direção às pessoas que precisam. No nome de Jesus, que seja assim, não só no dia de hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém.